Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo depois de duas conversas que eu tive aqui com pacientes. Na verdade, sobre esse assunto que é corriqueiro, é do nosso dia a dia, mas que calhou assim de hoje acontecer duas vezes seguidas, e aí eu expliquei as duas vezes a mesma coisa. Eu falei, eu vou gravar um vídeo. Na verdade, não vou falar aqui de dente em si, nem dos problemas, mas eu queria falar um pouquinho da importância de uma restauração e do tempo que essa restauração dura nessa boca. Então, o que acontece? O paciente chega e tem uma restauração na boca que foi feita há muito tempo, e aí ele fala assim: nada dói. Mas é uma restauração antiga que já tem algumas características que a gente explica aqui quais são. Elas já estão desgastadas, essas restaurações, sejam elas aquelas antigas cinzas de amálgama ou as de resina, que é o material que a gente usa hoje em dia. Então você olha lá clinicamente e vê que a restauração já está vencida, né? Ou já está vencendo, já não tem uma adaptação boa. Aí a gente pede uma radiografia e às vezes a gente confirma nessa radiografia que existe ali uma infiltração ou existe um desgaste a mais dessa restauração e que ela deve ser trocada. E muitos pacientes falam: não, eu tenho essa restauração há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, ela não me dói nada, eu não quero mexer. E aí a gente explica: olha, tem algumas restaurações que elas realmente duram um pouco mais de tempo, outras menos. Vai depender de como esse dente sofreu essa cárie, vai depender do material que foi usado, vai depender, obviamente, da técnica que foi feita, vai depender da higiene do paciente, vai depender do tipo de mordida que aquele paciente tem. Então, sim, existem muitas restaurações que a gente faz no dente dos pacientes, nos dentes de vocês, que duram por muito tempo. Mas elas têm que durar esse muito tempo boas, fazendo o que uma restauração deve fazer. Qual que é a função de uma restauração num dente? Um dente que foi atingido pela cárie, ele tem um buraco, né? Ele tem um espaço ali vazio, você vai lá, coloca um material e fecha esse espaço. Você trata esse dente e depois você fecha esse espaço. Então, qual é a função do material que está ali restaurando o dente? Deixar aquele buraco fechado. A partir do momento que esse material não está mais fechando esse buraco de maneira correta, porque ele já foi desgastado com o tempo e com o uso, ele precisa ser trocado, independente de você ter dor ou não. Se ele acomete, até para que você não tenha dor, até para que o paciente não sinta nada naquele dente, né? Se a gente consegue fazer uma troca de restauração, seja ela de resina para resina ou do amálgama para resina, de uma maneira preventiva, não à toa, não trocar por trocar, trocar na necessidade. Aquele material antigo, ele tem que estar já gasto, ele tem que estar usado, ele tem que estar sem as propriedades dele, de vedação. Nesses casos, existe a necessidade de trocar. Então, não é porque lá 20 anos atrás o dentista fez a restauração e falou: nunca mais você precisa mexer nesse dente. Não existe isso, nunca mais precisa mexer nesse dente, né? A gente tem que entender que o dente não fica parado lá na boca, estático a vida inteira. Ele tem uso. O dente está sendo usado para mastigação. Então, esse material que foi colocado, ele está sendo usado para mastigação. E com o tempo ele desgasta. Hoje a gente usa resina, a gente não usa mais o amálgama ou cinza, né? A gente usa a resina para as restaurações convencionais de consultório, a gente chama de restaurações diretas. Essas resinas, elas têm um prazo de durabilidade. Claro que se o paciente não cuida direito, não tem uma boa escovação, não tem uma boa alimentação, esse prazo é curto. Se o dentista fez uma restauração legal, se usou um material bom, se o paciente tem um cuidado de higiene, vai ter uma durabilidade muito maior essa restauração. Mas um dia ela pode se desgastar, porque ela foi muito usada na mastigação. Aí eu costumo dar dois exemplos. Quando é mulher, eu dou o exemplo da unha. Eu falo assim: as mulheres pintam a unha toda semana. Por quê? Porque o esmalte vai saindo durante a semana, enfim, né? Tem que pintar as unhas para repor aquele esmalte. Ou seja, depois que você usou, lavou a louça, passou álcool gel, passou álcool spray agora, então
vai saindo aquele esmalte, ele vai desgastando. Você, depois de uma semana, você não quer pintar de novo e colocar, e você paga para pintar essa semana e paga de novo para pintar na outra semana. Homens, compra um carro, paga caro, compra um carrão bonitão lá. Aí anda com o carro, óbvio, você não comprou o carro para ficar parado na garagem. E vai desgastando aquele pneu, certo? Ele vai passando no asfalto, o que vai acontecendo com o pneu? Vai ficando careca, não é? Ele vai desgastando o material superficial do pneu que é feito para dar aderência. Chega uma hora que você precisa trocar o pneu. Não dá para andar mais com aquele pneu careca, porque você pode estragar seu carro. Gente, isso acontece na boca. Por que eu tô falando isso? Porque os pacientes chegam aqui, aí você fala que tem que trocar uma restauração, e olha que eu sou super conservadora, não troco restauração à toa, mas assim, eu não tô falando só por mim, tô falando por todos os dentistas, né? Enfim. Mas o paciente fala assim, não, eu tenho uma restauração aqui que durou 30 anos, eu não quero trocar essa restauração agora. Mas a gente olhou clinicamente que a restauração não tá boa, olhou radiograficamente que a restauração não tá boa, tem que trocar. O material está ali para vedar aquele buraco no dente. Se ele não serve mais para vedar o buraco no dente, não é só se ele tá bonito ou feio. Se ele não tá servindo mais para vedar, ele tem que ser trocado. Ai, mas é caro. Quanto custa um jogo de pneus? Quanto tempo dura um jogo de pneus? Quanto custa fazer a unha toda semana? Quanto tempo? Já tô falando, uma semana. Tá bom, vai, tem gente que fica 15 dias com a unha. Gente, quanto custa uma restauração? Quantos anos dura essa restauração na boca do paciente? Se você gastou aquele dinheiro há 20 anos atrás, agora é um investimento que você está fazendo para, quem sabe, durar mais 20 anos. E mesmo que agora não dure 20 anos, poxa vida, que dure 15, 10, já não é bastante tempo? E você usa todo dia para mastigar. Então, esse material, ele teve um uso, ele teve um desgaste. Gente, eu não tô falando estética, nem tô falando só em saúde também, hein? Porque é saudável ficar com o dente limpo, né? E essas restaurações manchadas, com o vedamento falho, é a infiltração de bactéria que está acontecendo naquele dente. E aí sim, o que acontece? Quando a gente tinha uma restauração pequenininha, quando a gente vai ver, a restauração já ficou grandona. Por quê? Porque o dente estragou de tanta falta de vedamento que teve. Então, eu brinquei com elas isso, né? Eu falei, porque qual que é a posição do paciente? Ah, não quero trocar 2, 3 porque é caro, porque preciso, não vou trocar isso porque eu quero comprar alguma coisa nova para minha casa. Gente, a gente compra sofá novo de X em X anos porque eu estrago. A gente compra geladeira nova porque a geladeira usa e estraga. Por que a gente não troca nossas restaurações porque elas estragam? Por que a gente não faz aquela troca até quando o material já não está bem, mas preventivo no sentido de evitar que aquela restauração, ou seja, aquele buraco pequenininho vire um buracão grande. É um cuidado que você tem com a sua saúde. Não é só saúde bucal, porque uma infecção da boca, como vocês sabem, isso é para outro vídeo esse assunto, mas a infecção pode ser uma infecção para o corpo todo. Então, gente, vamos pensar nisso. Quando o dentista fala para vocês que vai trocar a restauração porque quer, porque tá feia só, tudo bem, isso daí aí cada um sabe o que faz, mas quando é comprovado clinicamente, radiograficamente, que aquela restauração, seja ela que foi feita há 30 anos atrás ou não, ela não tem mais a característica correta de uma restauração, ela tem que ser trocada. Tem que ser colocado um novo material lá e provavelmente daqui X anos você vai precisar de novo. O que você faz para durar mais? Faça prevenções no consultório, tenha uma higiene sempre muito caprichada, faça polimentos dessas restaurações todo ano no dentista, você vai, essa durabilidade vai ser maior. Para os homens, se você faz lá o balanceamento do carro, você faz as revisões, fora essas coisas das revisões do carro, hein? Também dá para fazer um comparativo com as nossas revisões preventivas do consultório. Mas também é outro assunto. Mas você foi lá, cuidou daquilo. O seu pneu não vai durar mais tempo se você fez o balanceamento certo, se você fez a prevenção certa. Então, se você cuida da sua boca, se você tem uma higiene legal, se você vai constantemente no dentista fazer essas prevenções,
avaliações, esses check-ups, você vai ter uma durabilidade muito maior. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai ter. Você fez com 15 anos e acha que vai ter aquela restauração até os 70 anos de idade. Não é assim que funciona com nada, né? Por causa desse uso. Então, gente, eu sei que é um assunto polêmico, mas é um assunto que já fazia tempo que eu queria falar, e depois desses 2 casos que aconteceram aqui seguidos no consultório, até falei para elas, eu falei, eu vou falar disso porque eu acho que mais gente precisa entender, né? E os dentistas precisam orientar bem os pacientes também sobre isso. Os pacientes, quando fazem uma restauração, eles precisam saber que eles precisam cuidar daquela restauração. Que não é porque o dentista limpou a cárie e colocou o material lá que nada mais vai acontecer e você pode nunca mais cuidar daquilo. Não, você tem que cuidar da sua restauração, você tem que higienizar a sua boca corretamente, você tem que ir no dentista fazer as prevenções que precisam ser feitas, os polimentos nessas restaurações. Aí sim você vai ter uma durabilidade melhor desse trabalho. Senão vai ser um trabalho que de 5 em 5, 8 em 8, 10 em 10 anos vai ter que ficar trocando, sim. E aí, cada vez que a gente troca, essa restauração pode ir aumentando de tamanho. Então, fica aqui um aviso e um alerta para vocês sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei e tenham gostado do assunto desse vídeo. Um beijo enorme.